Marcos capítulo 5, versículo 21, nós leremos até o 24 e depois faremos outra leitura complementar. Marcos 5, 21 diz assim, a palavra do Senhor nosso Deus, relatada por Marcos, evangelista Marcos. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora pula para o 35, que é a continuação dessa história. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Irmãos, Jesus começa a operar milagres, Jesus começa a fazer prodígios, começa a fazer maravilhas, e Jesus começa a ser perseguido. Aí no Evangelho de Marcos fala que os maiorais daquela época, os judeus já começavam a intentar a sua prisão e a sua morte. E Jesus começa a operar milagres e não olha para isso e continua a trabalhar, continua a desenvolver o seu ministério, porque a missão de Jesus era para ser feita, ele cumpriu 100%, e não olhava para as circunstâncias e trabalhava. Chega a um ponto do Evangelho de João registrar que os discípulos, os apóstolos trabalhavam tanto em Jesus que não tinham tempo para comer, que não tinham tempo para descansar, e Jesus falava com eles assim: calma, esperem um pouquinho, venham aqui à parte, comem, descansem, vocês precisam descansar também. E nesse trabalho, nessa lida, nessas viagens, naquilo que Jesus fazia com seus discípulos apóstolos, Jesus chega aqui no capítulo 5 de Marcos, fala que sim, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele, Jesus, estava junto do mar. A cena era Jesus, quem sabe na praia, com muitas pessoas, além dos seus discípulos, muitos que ouviam falar das suas grandes maravilhas, milagres, procurava Jesus para ter com ele, procuravam Jesus para ser curado, para serem, quem sabe, libertos. Grandes pessoas ali, uma grande multidão havia em volta de Jesus. Diga-se de passagem que nos versículos que nós não lemos, fala que Jairo chega aqui para Jesus, pede Jesus para que vá até a casa dele, e Jesus, a Bíblia fala aí no versículo 24, olha para vocês verem, 5:24, fala assim: Jesus foi com ele, foi com Jairo. Porém, no 25, fala que aconteceu que uma mulher, aquela mulher do fluxo de sangue, chega, e a multidão apertava Jesus, e aí Jesus ainda cura uma mulher. Ou seja, grande multidão estava, e a ponto de, entre um milagre e outro, Jesus operar mais um milagre, foi a cura da mulher do fluxo de sangue. E essa também um grande, extraordinário milagre. Porém, a história tem que continuar, porque a vida do crente, enquanto ele está nas mãos do Senhor, a vida do crente não anda sozinha, a história de um crente não anda sozinha, e tudo que tem início tem fim. Repita comigo: tudo que tem início tem fim. Sabem qual é o nosso fim? Eternidade.
eternamente morar com Jesus. Nós estamos no início, nós estamos no meio, quer dizer, teve um início, que foi lá na cruz do Calvário, quando Jesus nos ligou, me ligou e te ligou. Hoje estamos vivendo no meio, militando aqui nesse mundo, mas a Bíblia fala que um dia haverá um grande estrondo. Trombetas soarão, os anjos anunciarão, e João fala que viu uma grande multidão com palma nas mãos, então nós vamos bater muitas palmas e vamos encontrar com o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, no céu, e vamos viver eternamente com Ele. Esse é o nosso fim. Então tudo que inicia, toda a história de um crente na face da terra, e depois na eternidade, tem um fim, e o fim dessa história foi: Jairo, espera um pouquinho que eu vou abençoar essa mulher, mais ou menos isso, e volto para te dar atenção. A mulher chega, é curada. Nós nem lemos aqui, porque eu sei que a maioria dos irmãos que aqui estão sabem da história, e você que não sabe, é só ler os versículos que eu pulei aqui. Depois Jesus pega e vai, fala, ainda, a Bíblia fala no versículo 35, que falava Jesus ainda, chegou algumas pessoas da casa de Jairo, falando que não era para incomodar mais Jesus, porque a filha dele já havia morrido. E eu quero estudar com os irmãos nessa noite 2 cenários. Os primeiros 4 versículos que lemos, capítulo 5, versículo 21, 22 e 23 e 24, os 4 versículos, é o primeiro cenário. E os outros versículos, do 35 ao 43, é o segundo cenário. O primeiro cenário é Jairo indo atrás de Jesus. E o segundo cenário é Jesus indo atrás de Jairo. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que o coração de Deus agrada, é de um de nós, um dos seus filhos, se posicionar e ir em busca dele. É um de nós dar um passo a ele. Já dizia o ditado antigo que se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus dá 10 em nossa direção. Isso é sabedoria bíblica, porque não está escrito isso na Bíblia, mas contextualizando a Bíblia é isso, porque quando nós direcionarmos a nossa vida, a nossa caminhada para Jesus, Ele direciona a caminhada dele em nosso favor. E Jairo, com um problema insolucionável, com um problema terrível, quem sabe já tinha procurado todos os médicos, quem sabe já tinha procurado todos os recursos, a filha dele estava mal, uma menina de 12 anos, à beira da morte, e ele desesperado, chega para Jesus e vai ao encontro de Jesus. Nessa primeira parte, nesse primeiro cenário, eu queria que você meditasse comigo algumas coisas. A primeira delas é que Jairo, a Bíblia fala que era o quê? Um dos maiorais, um dos principais da sinagoga. Há pouco atrás, no contexto de Marcos, fala que os maiorais, que os judeus estavam buscando prender Jesus. Olha que linha tênue. Os seus amigos do partido, do político, da religião, da igreja, os amigos do JEC, os amigos de crentes, estavam buscando prender Jesus. E um desses, um dos maiorais, estava a fim de buscar Jesus para outra coisa. Então eu queria que você pensasse, eu e você podemos chegar até Jesus, porém nós precisamos ter a intenção certa, a intenção correta. Não adianta você buscar Jesus com a intenção errada no seu coração. Você pode até conhecer Jesus, mas você nunca terá experiência com Jesus. A intenção do nosso coração é que fará toda a diferença. Quem sabe muitos judeus até naquela hora estavam procurando Jesus, mas para prender, para matá-lo. Jairo, um dos principais, um dos homens importantes daquela cidade, daquela religião, chega para Jesus, e a Bíblia fala que ele, deixando todo o orgulho, tudo da grandiosidade que ele era, em Lucas narra esse evento, em Mateus narra esse episódio, e falam que ele era os principais, ele era um dos príncipes da sinagoga. E a Bíblia fala que ele tirou todo o seu orgulho, e a Bíblia fala que ele se atirou aos pés de Jesus. Olha aí para sua Bíblia para ver. Versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostou-lhe aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou.
Jairo, maioral, Jairo, cheio de poder, Jairo, importante na sociedade, Jairo, quem sabe, um dos ricos daquela época, Jairo, quem sabe, um homem importante, quem sabe é como se fosse um deputado, um político, alguém que se chegasse a gente, a autoridade chegou, mais ou menos assim, e Jairo chega na praia. Os discípulos apóstolos, os outros discípulos, uma grande multidão que apertava Jesus. Jairo, do nada, lança aos pés de Jesus e começa a suplicar: Jesus. Irmão, para suplicar é porque alguém não está te atendendo. Olha o que a Bíblia fala aí, que insistentemente, você insiste quando alguém te fala assim: Marcelo, me dá a mão. Se ele me der, eu não vou insistir para ele me dar. Jesus, quem sabe, por alguns minutos, por algum tempo, ignorou, ficou em silêncio, não falou nada, mas Jairo insistentemente ajoelhou. A Bíblia fala que ele lançou aos pés, lê depois em Lucas, de Mateus, jogou-se aos pés e adorou ao Senhor. Lá em Lucas fala que ele adorou ao Senhor. Jairo conhecia a palavra de Deus. Jairo era judeu, conhecia as Escrituras, conhecia bem as Escrituras, sabia que viria o Messias, e Jairo chega e adora ao Senhor. Irmãos, a intenção do nosso coração é que vai mover o nosso milagre. A intenção do meu e do seu coração é que vai mover o meu e o seu milagre. Jairo precisava de um milagre. Sabe o que é milagre? É quando as minhas forças e as suas forças já acabam, quando os meus recursos e os seus recursos acabam. É quando não tem como fazer mais. Aí entra a parte de Deus em fazer milagre. Aquilo que Deus é especialista. E aí a Bíblia fala que insistentemente, na adoração, na fé, na súplica, Jairo chega perto de Jesus e suplica. A primeira coisa que Jairo faz, vamos ver aí, prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus pés. Sabe, irmãos, hoje por religiosidade, geralmente nós não ficamos prostrados, a não ser quando estamos orando no nosso quarto ou aqui ajoelhado. Mas o nosso coração, a Bíblia fala, que pode estar compungido, pode estar prostrado, que é dado ao Senhor. A primeira coisa que nós vamos aprender então com Jairo é nos prostrar, colocar o nosso coração prostrado diante do Senhor. E nessa noite nós vamos fazer isso. Amanhã de manhã, quando você acordar, você faça isso. Amanhã no almoço, você faça isso. Amanhã de noite, antes de ir para o happy hour, faça isso. No sábado, antes de ir para a festinha, durante a festinha, seu coração e o meu coração precisam de estar toda hora, 24 horas por dia, 7 dias da semana, prostrado nos pés do Senhor Jesus. A segunda coisa que Jairo fez foi suplicar. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 2:1, é que antes de tudo, Timóteo, fazer qualquer coisa, antes da Igreja Batista Betel de fazer qualquer coisa, ore. Antes de tudo, ore. E Paulo fala com Timóteo que com ações de graças, com súplicas, orações intercessórias, manda Timóteo orar, porque é preciso. A Bíblia fala que insistentemente Jairo suplicou. Sabe, irmão, às vezes a gente quer sim ser abençoado por Deus. E aí a gente fica nessa briga com Deus. Por que Deus gosta que a gente suplica? Mas por que, Emerson? Eu oro, eu falo todo dia: Deus, eu preciso daquela bênção. Aí amanhã, irmãos, é difícil entender e eu custei entender. Não é que Deus tem problema de ouvido, mas Ele tem algo com o ser humano tão forte, mas tão forte, que Ele quer um relacionamento. E às vezes as aflições que passamos servem para nos aproximar de Deus, para Ele ter esse relacionamento conosco. E aí Ele nos ensina a suplicar, a ser insistente. Quem sabe se Jesus falasse para Jairo assim: vai Jairo, sua filha já está curada. Talvez Jairo teria uma experiência, mas não seria tão grandiosa como foi essa, porque a vida de Jairo mudou depois daqui, nós vamos ver isso. Jesus deixou que Jairo fosse insistente. Jairo nos ensina, a Bíblia fala que orai sem cessar, para que nós entramos com súplicas. Irmão, estamos nos finais dos tempos, precisamos suplicar, precisamos de entrar na presença de Deus e falar: Deus,
realmente, eu acabei de sair da sua presença, mas eu estou voltando de novo porque a coisa está feia aqui para o meu lado. Preciso de suplicar, eu preciso de estar na presença do Senhor, eu preciso de pedir misericórdia. Ande na rua pedindo misericórdia, dirija pedindo misericórdia, suplique ao Senhor, ore incessantemente, orai sem cessar. Jairo, desesperado, com um problema tão grande em casa, com sua filha à beira da morte, chega, joga aos pés de Jesus e suplica. Em terceiro lugar, exerce a fé. Ele vira no versículo 23 e fala assim, insistentemente suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. A fé de Jairo é que se Jesus colocasse a mão sobre ela e orasse, a filha dele ficaria curada. E Jairo sabia da doença que acometia sua filha. Não era igual nós, que nem sabemos que doença que era, às vezes achava que era uma coisa simples. Não, sabia da seriedade do problema. A fé de Jairo é que se Jesus fosse lá e colocasse a mão, seria curado. A fé do centurião falou assim, basta uma só palavra. E a de Jairo falou, Senhor, se o Senhor for lá, colocar as suas mãos, impor as mãos, ela sarará e viverá. Alguns textos nos levam a crer que a filha de Jairo já estava meio que morta quando ele saiu de lá. Lê depois os outros evangelhos. Tem alguns evangelistas que acham que ela estava meio que morta quando ele saiu de casa para orar. Irmãos, e aí? Nós temos orado pelos nossos sonhos que estão mortos, pelas nossas dificuldades que já morreram. Jairo teve fé, saiu de lá, deixou a filha quase morta e veio aos pés de Jesus. Passa aí a história da mulher que é curada, Jesus volta, e aí a Bíblia fala que quando ele estava falando, chega alguns da casa de Jairo e fala, que era do chefe da sinagoga, e fala, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Meio que assim, você saiu de lá, ela estava parada já, você chegou aqui esse tempo todo, ela está lá, morta ainda, não precisa de incomodar Jesus. Jesus, irmãos, até nesse momento, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas, que pesquisou muito, e o evangelista Mateus não narrou uma palavra de Jesus, só narra Jairo, só narra a multidão, só narra a mulher, só narra o milagre que Jesus fez, mas para Jairo até agora Jesus não tinha direcionado uma sequer palavra. Irmão, sabe o que eu aprendi? É que às vezes a gente ora e Deus não responde, porque Ele tem o tempo dele, e Jesus estava no tempo dele, e nós, Jairo orando, insistente, suplicando, Jesus, eu preciso, e a minha fé é tão grande que se eu impor a mão nela, ela vai ficar viva, ela vai viver de novo. A Bíblia fala que Jesus olha para Jairo no versículo 36 e fala assim, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tema, Jairo, crê somente. Sabe o que Jesus fala com Jairo? Jairo, você chegou lá com sua fé, quem sabe no 100%, continua com ela, crê somente. Irmãos, quando nós convertemos, ou quando você está lá no Projeto Vida, ou quando tem uma bênção grande, ou quando você é abençoado, sua fé está lá em cima, aumentado, Jesus falando conosco hoje, não para não, continua crendo. Por que antes você cria, agora você não está crendo mais? Continue orando, irmão, irmã, você que está em casa, nós que estamos aqui, é claro, continue orando. Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, não se importe com as circunstâncias, não se importe com quem está se lembrando do seu problema, olhe para mim e crê somente. Aí a gente vai achar que Jairo não tinha fé quando Jesus falou isso para ele. Ele tinha, só que Jesus estava alertando, porque se ele olhasse para o lado, como Pedro olhou lá no mar, ele iria afundar. Jesus alerta Jairo, Jairo não olha para as circunstâncias, igreja do Senhor, não olhe para as circunstâncias. Se nós olharmos para o tamanho do problema, nós vamos ficar no chão, porque a Bíblia relata, e Jesus é claro, que no mundo teríamos aflições, e é claro que temos, eu tenho, você tem, e tem problemas que às vezes nos fogem ao que podemos fazer, tem problemas que são tão grandes que nós não temos como resolver. E Jesus fala para mim, para você hoje, irmão, irmã, crê somente, continua crendo quando você começou a orar, continua profetizando quando você começou lá atrás, não pare, não desista, crê somente.
Não é que você vai começar a ter fé nessa hora, mas Jesus está querendo te lembrar que um dia você teve fé. Então olha para isso aí dentro do seu coração, essa sementinha que está plantada de fé, e continua crendo que quem prometeu é fiel para cumprir. Deus quer nos lembrar, igreja. Deus usa o púlpito, usa o pastor, usa o seu líder de jeque, usa o nosso irmão que não tem cargo nenhum, mas é crente, é embaixador de Cristo. Deus usa para nos lembrar. Ou porque vocês acham que nós estamos nessa terra ainda? É porque Ele quer trabalhar conosco. Você vem na igreja poder se ouvir a palavra e ela gerar fé no seu coração. É para você lembrar que você tem ainda promessas que ainda têm que ser cumpridas. E já diria o cantor, quem tem promessa não morre. Porque Deus vai cumprir. Jesus chama Jairo e fala: Jairo, lembra que você chegou comigo? Você chegou aqui agora, você estava com uma fé tão grande. Você jogou no meio de todo mundo na praia. Você jogou os meus pés e suplicou e orou. E me adorou. E me falou que se eu colocasse as mãos eu podia curar. Cadê essa fé, Jairo? Continua com ela. Jairo, nos 3 evangelhos, sem sombra de dúvida, voltou de novo. Opa, é isso mesmo, Jesus, é isso mesmo. Eu até cheguei a olhar para quem estava falando que minha filha estava morta, mas se o Senhor falou, eu continuo crendo. Quem sabe por alguns segundos já desistiu. Quem sabe no coração de Jairo, porque o nosso coração humano é assim. Quem sabe no coração de Jairo é até difícil, é muito difícil. Não tem jeito para tudo mesmo não. Para a morte, minha filha está morta, realmente eu preciso parar de incomodar. Mas quem sabe, ouvindo as palavras de Jesus, Jesus conhecendo o coração de Jairo, já dá a palavra certa para ele, fala: Jairo, não olhe para as circunstâncias, crê somente. Jairo continuou sua caminhada. Vamos lembrar, o primeiro cenário era Jairo indo atrás de Jesus. O segundo cenário, de um homem que adora, de um homem que se prostra diante do Senhor, de um homem que suplica ao Senhor, é agora a companhia do Senhor Jesus indo para sua casa para dar o seu milagre. Aqueles que chegaram para falar que não tinha mais jeito, foram os mesmos que tiveram que ouvir e ver Jesus indo com Jairo para sua casa. E geralmente é assim, irmãos. Aqueles que estão à nossa volta, que falam que não vai dar certo, são os mesmos que vai ver Deus operando na minha e na sua vida. Porque quem é fiel para prometer, também é fiel para cumprir. Essa semana eu falei para 3 pessoas a mesma coisa, e vou repetir aqui agora. Nós precisamos de pregar a palavra, precisamos trabalhar, precisamos pregar, como Spurgeon fala, e se preciso for, abrir a nossa boca, né? Pregar com a nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso jeito de ser, para as pessoas verem Cristo em nós, sem a gente abrir a boca. Essas pessoas viram um homem chegar chorando, quem sabe, suplicando, jogando lá no chão os pés de Jesus. Vê, quem sabe Jesus, não sei como é que foi, mas Jesus, quem sabe, estendeu a mão, falou: filho, vem cá, já está desesperado, calma, vamos lá, eu vou com você, porque a Bíblia fala que Jesus ia com ele, só que veio uma mulher, uma multidão, e já deu uma distração. Aí depois veio essas pessoas e ainda outra distração. Jesus fala: continua crendo, Jairo, porque eu estou indo para sua casa, porque se eu falei que eu vou cumprir a minha promessa, a minha palavra. Sabe, Jesus, sabe, irmão, se Jesus falou conosco que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século, nunca esqueça disso. Seu pai, sua mãe, eu, o pastor, todos podem te abandonar, mas Jesus nunca vai te deixar, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Por meio do Espírito Santo, Ele está com você todos os dias. Acorde como lá o Benihim, dê bom dia ao Espírito Santo, porque Ele está conosco 24 horas por dia. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que não está morto. A Bíblia fala que Jesus continua no segundo cenário agora, indo para a casa de Jairo. Jairo, você veio atrás de mim, agora eu vou atrás de você, me mostra onde é a sua casa. E quem sabe Jairo enxugando as lágrimas, quem sabe uma mistura de fé, de emoção, multidão, a cidade toda agora descobriu que Jairo foi correr atrás de Jesus, que o religioso, que o principal da sinagoga, que um dos principais judeus, um dos homens mais importantes daquela cidade foi correr atrás do tal Messias, do tal Jesus de Nazaré que fazia milagre.
E ele não se importou com isso, quem sabe essa emoção, esse choro, foi atrás. E quem sabe vem Jesus, minha casa é para aqui, ó. Vem Jesus, minha casa é para esse lado. Jesus, agora vamos quebrar aqui a esquerda. Jesus, agora vamos virar aqui a direita, porque a minha casa é para cá. Sabe, irmãos, um povo que viu Jairo sair de casa chorando, quem sabe desesperado, os vizinhos estavam vendo agora Jairo trazendo uma comitiva, e no meio da comitiva estava Jesus, semelhante filho de Deus, do homem, né? E vinha Jesus com Jairo, vinha Jesus, e chega lá, irmão, tinha um bando de gente chorando. Lucas fala que tinha uns instrumentistas lá, o povo estava tocando lá, porque estava chorando, porque tinha morrido, a menina estava morta, já tinha dado como morrido, já estava no velório, irmãos. E aí Jesus não deixa eles entrarem, Pedro, Tiago e João, Jairo, a mãe da menina, coloca eles para dentro, onde estava a menina, vira, chega na casa, vira e fala: vocês estão chorando? Essa menina dorme. E aí o povo ri. Irmãos, o que é você na frente de alguém, precisando de alguma coisa, e você já aconteceu isso com você num lugar pedindo emprego, e aí o dono da empresa aqui, você aqui, e aí você chega e passa alguém ali, ri de você, olha assim para você e ri. Riram de Jesus e riram de Jairo. Que povo bobo, a menina dorme, parece que eles não estavam aqui, nós estamos aqui há horas, essa menina está morta, já deve estar gelada, para eles falarem aquilo, já estava no velório, já estava, quem sabe, um defunto ali na frente daquele povo. Outra coisa, irmãos, aprenda isso, se a palavra de Deus for para você, Deus vai falar com você, a experiência vai ser para você. Não adianta você querer que os vizinhos tenham, não adianta querer que seu irmão tenha, ele não vai ter. A sua mãe, o seu pai não vai ter a mesma experiência que você, porque Deus está falando com você. Então estufa os olhos e arregaça aqui a orelha para escutar o que Deus está falando com você, porque é com você que Ele quer falar. O dia que Ele for falar com os outros, Ele fala com os outros, mas naquele dia Jesus estava falando com Jairo, e os outros não sabiam da história, não tinham visto que Jesus tinha acabado de curar uma mulher, não tinham visto os milagres, não sabiam, quem sabe, ou não conheciam, ou duvidaram do poder de Jesus, e a Bíblia fala que eles riram de Jesus quando falou que dormia. Jesus bota quem ri para fora, que é assim, quem não crê não vê a glória de Deus, mas quem crê vê a glória de Deus se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus coloca aquele povo para fora, e chama os pais, chama os apóstolos Pedro, Tiago e João. Irmão, lê aí, olha que profundo. A Bíblia fala que Deus fez o mundo e tudo com a palavra, o verbo, a palavra de Deus. Lê aí para você ver, 41, olha o que Jesus fez. Tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, eu sou a palavra, eu sou o verbo, eu sou o autor da vida, eu fiz o mundo e tudo que nele existe, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu é que mando, eu te ordeno, levanta. A Bíblia fala em João 11 que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E nesse texto Jesus fala da morte física e da morte espiritual. E aqui nesse lado, nessa hora estava falando só da física, a menina estava morta. E Jesus chega para aquele povo e fala: eu sou a ressurreição da vida. Menina, eu é que mando, a última palavra é minha, porque até a morte eu venci. Sabe, irmãos, o maior problema da humanidade até hoje é a morte. Porque qualquer pessoa que você parar na rua, você falar assim, tem jeito para isso, a pessoa fala com você, tem jeito para tudo, só não tem para a morte. E toda vez que alguém fala isso para mim, eu falo assim, e você acredita que até para a morte já deram um jeito? Aí a pessoa, é mesmo? É. A ciência, Jesus morreu na cruz por mim e por você. E se você quiser, ele dá um jeito até para a morte. Irmãos, o maior problema que a humanidade tem, que o homem tem, o homem ganha dinheiro, faz as coisas, fica rico, fica famoso, mas chega uma hora que ele morre nesse mundo físico. O maior problema para o ser humano até hoje é morte. E Jesus vira para aquele povo, para a menina, para Jairo, e fala assim, deixa eu falar uma coisa com vocês,
Além de salvar a vida, eu tenho o poder da vida, porque a Bíblia fala que Jesus é o autor da vida. Ele vira para a menina e fala assim: toma a sua vida de novo, que eu estou te dando a sua vida de novo. E como é que Jesus deu? Com a palavra, a mesma palavra. João fala que antes, vamos ler João, abra sua Bíblia em João para a gente terminar. Sou péssimo para decorar e péssimo para lembro dos textos e não lembro das referências. João capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1. Abra aí, para nós terminarmos. Você que está em casa, abra também. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos ler? Presta atenção na leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz de Deus, chegou para o mundo, e a Bíblia fala que tudo que foi feito por Ele, e que a palavra de Deus, o verbo de Deus, que é Jesus, fez todas as coisas. Naquele dia Ele fala para Jairo: Jairo, eu encontrei fé no seu coração. Jairo, você fez o que todo homem precisa fazer, que é dobrar os meus pés, que é me adorar, que é crer em mim. E quando você duvidou, Jairo, eu falei, crê somente, você continuou crendo. E eu vim aqui, Jairo, na sua casa para te falar que não é só para curar sua filha, não é só para te abençoar naquilo que você precisa, mas eu vou te salvar e vou ressuscitar, vou tornar da vida de novo para sua filha, para te mostrar que eu sou Deus, que eu posso todas as coisas. Sabe, irmãos, nós servimos um Deus que é vivo, que mesmo que algum de nós morra, se Ele quiser, Ele faz tornar a vida. E se porventura não for da vontade dele nessa vida, lembre-se que o nosso corpo físico vai dormir mesmo. Nossa alma, o Espírito vai voltar para Deus, nossa alma, como o pastor prega, vai estar no paraíso. Você vai fechar o olho aqui e vai dar de cara com Jesus. E eternamente, gozará eternamente da paz eterna em Jesus. E quando isso não chegar, vamos ter fé de suplicar. Porque Jairo foi abençoado nessa vida. Enquanto Jesus não voltar para nós, ou não voltar para buscar a igreja, peça, suplique, porque Ele tem para dar, e a Bíblia fala que Ele tem prazer em abençoar os seus.